Hello, students! Olá, galerinha do 7º ano. Hoje a gente está aqui para mais uma aula virtual. A aula de hoje a gente vai estar finalizando o nosso material, o nosso livro. Então a gente vai fazer as últimas páginas do nosso livro hoje. E nas próximas semanas a gente vai estar fazendo atividades de fixação e revisão de todo o conteúdo que a gente viu durante o ano letivo, tá? A gente vai estar finalizando o nosso livro hoje. Mas as aulas ainda não terminaram. A gente vai ter aulas ainda até, acredito eu, até dia 18, 20 de dezembro. Então eu peço que vocês continuem acessando a plataforma e continuem vendo os vídeos, tá? A atividade de hoje é Extra Practice, página 163. É a atividade que a gente tem lá no final do nosso livro, onde a gente tem páginas de atividades de revisão do que a gente viu nos capítulos. Na página 163, a gente tem a Extra Practice da unidade 5, que é a unidade que era Home, Where My History Begins. Lá, né, onde a minha história começa. E aí a gente tem a primeira atividade da página 163, ele traz o seguinte: Read an extract from the book The Complete Sherlock Holmes, then complete the sentence in your notebook. Então eu tenho um extratozinho, um pedacinho de um texto sobre Sherlock Holmes, e ele pede que depois que vocês leiam esse texto, vocês completem essas 3 frases. Então vocês vão trocar o cadeado por uma palavra que vocês vão tirar do texto, tá? Essa é a atividade 1. 2. Use a dictionary to discover the meaning of sit. What synonym do you already know for sitting wrong? Então, vocês vão procurar no dicionário o que significa a palavra sit e depois vocês vão trazer aqui para a resposta do número 2 o que seria um sinônimo da palavra sitting wrong, tá? Sinônimo, uma outra palavra que tenha o mesmo sentido, tá? Que tenha um sentido igual ou parecido. Exercício 3. Look at the activity 1 again, then write the best option to complete the statements in your notebook. Use a dictionary if necessary. Então, se for necessário, vocês vão usar o dicionário e aí vocês vão ter que escolher nessas palavras que estão em itálico qual as duas completam essas frases para torná-las verdadeira. E isso vocês vão tirar lá daquele textinho no exercício 1. Exercício 4. Read the text in activity 1 again and identify words used to describe the places and words that indicate parts of the house. Transcribe the table in your notebook and complete it. Então, o que vocês vão fazer? Lê o texto novamente do exercício 1 e aí vocês vão completar essa tabela. De um lado, vocês vão colocar as palavras que são usadas para descrever, né, parts of the house. E depois, vocês do outro lado, na outra coluna, né, words used to describe them. Palavras que foram usadas para descrever a pessoa, né, que foi descrita no texto. Essa é o exercício 4. Página 164. Look at the floor plan below. Imagine the people who lived in this house in the past. Then write the statement are true or false in your notebook. Então eu tenho aqui uma planta de uma casa, tá? E aí vocês vão ter que observar, tá vendo? Tem os nomes dos lugares, tudo direitinho. E aí vocês vão ter when I was a child, quando eu era criança, né? Porque ele pede que você imagine que as pessoas que viveram aí foram no passado. E aí vocês vão ter que marcar nessas frases quais delas são verdadeiras e quais delas são falsas, mas de acordo com o que vocês visualizaram nessa planta,
tá? We had only one bedroom in our house. Só tinha um quarto na casa. Aí vocês vão ter que ver se isso é verdadeiro ou falso e colocar. Depois, there were 2 bathrooms in a house. Tinham 2 banheiros na casa. Vai ter que observar se era verdadeiro ou falso e colocar. E assim sucessivamente. Página 165. Na página 165, a gente entra no Extra Practice da unidade 6, Pets in the News. Então, a gente tem aqui o número 1. Read the text, then choose the best option to complete statements in your notebook. Na página 165, ela é toda um texto, tá vendo? E aí, esse texto tem como título California Couples postpones wedding to find their missing dog, who is still at large. Então, vocês vão ler esse texto, tá? Que tá falando sobre a relação, né, das pessoas com os animais e tudo mais. E aí, na página 166, vocês vão ter que marcar, tá vendo? Tem as frases aqui, e aí vocês vão ter que circular ou sublinhar a parte que completa essa frase para torná-la verdadeira. The text is an example and. O texto é um exemplo de ad, que é um anúncio, ou a news articles, é um artigo de notícias. E aí cada um, tá vendo aí? It's from online or a printed newspaper. Ele faz parte de um jornal online ou um jornal impresso. E assim sucessivamente. Vocês vão só escolher a opção para completar a frase e tornar verdadeira. Exercício 2. Read the text and order the events in your notebook. Então, vocês vão ler o texto. E aqui tem 6 frases do texto que eu digo assim. 6 frases de acontecimentos do texto. E vocês vão ter que ordenar qual é a primeira até a 6ª, tá? Essa frase aqui foi o acontecimento que aconteceu primeiro. Então vai ser a 1, depois a 2, até chegar a número 6. Exercício 3. Replace the nouns for subject or object pronouns. Aqui eu tenho letras A e B, 2 frases. Vocês vão ter que trocar os substantivos, né, por um pronome subject, que é o pronome sujeito, I, you, he, she, it, ou um object pronoun, que é o me, it, your, his, her, e assim sucessivamente. E a número 5, write true or false in your notebook. Eu tenho aqui também algumas frases ainda sobre o texto, para vocês marcarem verdadeiro ou falso. E a número 6 e 7 são duas atividades de respostas pessoais, tá? A número 6. What do you think happened to Till? Where do you think he is? Então, vocês vão ter que responder o que vocês acham que aconteceu com o Theo e onde é que ele foi parar, onde que ele está. Isso é uma resposta pessoal. E a número 7. List 5 ways you could help King and James find their beloved dog. Então, ele pede que vocês façam uma lista com 5 caminhos, 5 coisas que o King e o James poderiam fazer para encontrar, né, o cãozinho. Então, aqui a gente está finalizando o nosso material. Na próxima semana eu mando o gabarito para vocês. Não deixem de continuar acompanhando, mesmo sabendo que o nosso livro já terminou, porque toda semana vai ter um material novo. Beijos e até a próxima.